Olá! Quem aí nunca teve o celular tocando sem parar com números desconhecidos, né? Aquela sensação chata de interrupção constante. Hoje a gente vai fundo nessa história que virou uma verdadeira epidemia aqui no Brasil, as ligações indesejadas. Recebemos um material bem completo sobre isso, e o que intriga mesmo é que, poxa, mesmo com coisas como Não Me Perturbe da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a gente ainda está falando de, sei lá, bilhões dessas chamadas todo santo mês. Como pode, né? Exatamente. É aí que o negócio fica complexo, sabe? É um fenômeno que tem, assim, muitas camadas. Envolve tecnologia, grana, brechas na lei. Nossa ideia aqui é fazer uma análise bem detalhada, entender o tamanho real do problema, desvendar essas táticas que ficam cada vez mais sofisticadas, né? Tanto de empresa séria quanto de golpista, e ver o impacto disso na vida das pessoas, dos dois lados da linha. E, claro, o que dá para fazer para ter um pouco mais de sossego. Ótimo, então bora lá, vamos tentar desempacotar essa situação e entender por que o telefone, que era para conectar, hoje em dia parece mais uma armadilha esperando para tocar no bolso da gente. Pra gente ter uma ideia, a dimensão disso é chocante. Os dados falam em mais de 1 bilhão de ligações indesejadas por mês. E isso são só as que passam pelos bloqueios. E esse 1 bilhão, que já parece absurdo, é só a pontinha do iceberg, viu? Representa tipo uns 15% do total que a Anatel identificou como chamada potencialmente ruim. Para ter uma noção, entre 2022 e o fim de 2024, a agência conseguiu barrar quase 185 bilhões de chamadas suspeitas. Caramba! 185 bilhões? Bilhões. Isso mostra que é uma operação em escala industrial mesmo, uma guerra de números rolando nas redes de telefonia o tempo todo. Nossa, mudou muito desde os anos 90, né? Quando o telemarketing começou, talvez até com uma cara mais, sei lá, profissional. Sem dúvida, naquela época era uma ferramenta mais direcionada. Só que aí veio a tecnologia, principalmente esses discadores automáticos, os autodialers, e mudou tudo. Esses sistemas disparam milhares de ligações por hora e o custo é baixíssimo. Ah, Então, aquilo que talvez tivesse um pingo de personalização virou essa coisa massiva, impessoal e, vamos combinar, irritante pra caramba que a gente vive hoje. e a gente percebe que nem toda ligação dessas é a mesma coisa, né? Tem umas que querem vender algo, outras que ficam mudas e caem, e umas que dão até medo. Exato. É super importante separar os tipos para entender o que está por trás e quais os riscos. Basicamente, a gente pode dividir em 3 grupos principais. Primeiro, o telemarketing tradicional. São empresas, muitas vezes legítimas, tentando vender alguma coisa. Usam robôs, são insistentes, às vezes ligam fora de hora, desrespeitam o cadastro, mas a intenção ali é vender. Pode até parecer que não funciona mais hoje, com tanto bloqueio, mas o volume é tão gigante que para alguns ainda compensa. E aquelas que a gente atende e fica mudo. Essas me tiram do sério. Parece perda de tempo total. Essas são o segundo tipo, a validação de número ativo. São aquelas chamadas curtinhas, geralmente silenciosas mesmo. São sistemas automáticos ligando em massa só para checar uma coisa. Alguém atendeu? Aham. Se sim, o número é marcado como ativo, como válido. E essa informação vale ouro, sabe? Confirma que o número existe e que tem gente ali para atender. Aí esse número validado vai para bancos de dados que vão ser usados para mais telemarketing ou, o que é bem mais perigoso, para direcionar golpes. É um jeito barato de limpar e validar as listas de alvos. Faz sentido. E ali a gente chega no terceiro tipo, que é o que realmente, assim, deixa a gente de cabelo em pé. Sim, os golpes com robôs, esses são os mais alarmantes. Eles misturam automação com engenharia social para enganar mesmo. O exemplo clássico, que infelizmente funciona muito, é o golpe da falsa central bancária. A pessoa recebe um SMS ou uma ligação, muitas vezes com uma gravação que imita direitinho a URA do banco, sabe? Falando de uma compra suspeita, um acesso estranho na conta. Aí o robô pede para confirmar dados, digitar a senha ou apertar o número para falar com um especialista para cancelar aquilo. E aí? E aí que, nesse momento, a chamada é transferida para um golpista de verdade, uma pessoa treinada para tirar suas informações, senha, código de segurança, tudo. A Febraban, a Federação dos Bancos, vive alertando sobre isso. Os criminosos se aproveitam que a gente já está acostumado e até confia, né, nesses atendimentos automáticos para aplicar o golpe.
Nossa, que perigo. Ok, entendi os tipos. Mas aí volta a pergunta, né? Se tem o nome perturbe, se tem a regra do prefixo 0303 para identificar telemarketing, por que raios a gente continua sendo bombardeado desse jeito? Parece que essas defesas são meio furadas. É, e que entra o famoso jogo de gato e rato, né? E o rato, no caso, parece estar sempre um passo à frente. A velocidade com que essa turma se adapta é impressionante e dificulta muito o trabalho das ferramentas de defesa. As empresas e os golpistas usam um monte de táticas para passar por cima dos bloqueios. Que tipo de tática, por exemplo? Conta aí. São várias. Uma bem comum é usar um monte de números com DDDs diferentes. Se bloqueia um de São Paulo, vem um do Rio, depois de Minas. Fica impossível bloquear tudo manualmente, né? Verdade. Outra coisa, trocar o número de origem o tempo todo. Eles usam um número por um tempinho e depois descartam. Pegam outro. Então bloquear um número hoje não garante nada amanhã. E tem a tecnologia, né? Robôs que disparam essas chamadas rapidinhas tipo relâmpago a partir de vários chips diferentes, muitos descartáveis quase ao mesmo tempo. É um volume e uma variedade que sobrecarrega qualquer bloqueio individual, ou mesmo as barreiras das operadoras. É tipo uma guerrilha usando tecnologia, então. Exatamente. E nesse cenário, ferramentas como Não Me Perturbe e o prefixo 0303 acabam perdendo, bastante da eficácia. O cadastro no Não Me Perturbe é importante, claro, mas muitos simplesmente ignoram a lista, principalmente os golpistas e as empresas que não estão nem aí, né? Imagino. E o prefixo 0303 também burlam. Usam números normais ou mascaram a origem da chamada. A sensação geral é que a chance de ser punida é baixa ou demora muito. Isso acaba incentivando a continuar. O custo de ser pego ainda parece menor que o lucro que eles podem ter. Isso leva direto para a questão da fiscalização, né? Ela não consegue acompanhar esse ritmo todo, ou as multas, sei lá, não são pesadas o suficiente para desestimular essa indústria. Olha, é uma combinação complexa disso aí. A Anatel tem se mexido, sim, a gente tem que reconhecer. Eles criaram regras, por exemplo, para suspender linhas que fazem mais de 100 mil chamadas curtinhas, aquelas de menos de 3 segundos por dia. E passaram a cobrar por essas chamadas curtas também, para tentar inviabilizar essa prática de validação em massa. Foi um passo importante. Mas mesmo assim parece que não resolveu de vez. Porque sempre tem as brechas e os jeitinhos, né? Muitas empresas simplesmente mudam suas operações para operadoras menores. Talvez essas operadoras tenham controles menos rígidos ou não estivessem no foco inicial da Anatel. Outras só trocam de operadora quando sentem a pressão aumentar ou recebem alguma notificação. O próprio conselheiro da Anatel, o Emanuel Campelo, já admitiu essa dificuldade. Ele falou de casos absurdos, de linhas fazendo mais de 1 milhão de ligações por dia. 1 milhão. Por dia. É uma escala que desafia qualquer capacidade de fiscalizar em tempo real. E aí a gente chega num ponto que é, fundamental. Mesmo irritando milhões de pessoas, gerando reclamação, mobilizando a Anatel, no fim das contas, para quem está por trás disso, ainda vale a pena financeiramente? Olha, para muitos, infelizmente, a resposta parece ser sim. Como analisou um professor da UNB, o Frank Ned, é um cálculo frio mesmo, de custo-benefício. O custo para disparar milhões dessas chamadas automáticas é baixíssimo hoje em dia. Se uma fração mínima dessas ligações resultar numa venda, ou pior, num golpe que deu um bom dinheiro, esse lucro pode facilmente cobrir o custo da operação e o risco calculado das multas. Multas que, nem sempre são aplicadas ou cobradas para valer. E a própria estrutura desse mercado também complica a fiscalização, não é? Exatamente. Muitas vezes não é a marca grande, o banco, que está ligando direto para você. Eles terceirizam. Às vezes quarteirizam, para um monte de call centers menores, e alguns desses call centers operam ali no limite da legalidade, sabe? Ou usam empresas laranjas com CNPJ que abre e fecha rapidinho para dificultar o rastreamento e a punição. Nossa! Se uma dessas empresas intermediárias é bloqueada, outra assume rapidinho. O presidente da Abrinte, que é a Associação dos Provedores, resumiu bem. Eles se aproveitam da baixa barreira de custo para começar e da facilidade de acesso a bancos de dados com número de telefone. Esses dados, muitas vezes, circulam por aí sem muito controle. É um ecossistema bem complicado de desmontar. E o resultado disso tudo a gente sente na pele, todo dia.
Aquele sentimento de que o telefone virou fonte de estresse, de desconfiança total, a tal armadilha que a gente falou no começo. A gente simplesmente para de atender número desconhecido. Isso. O primeiro impacto é esse. A confiança vai para o ralo. A gente acaba perdendo chamada importante do médico, da escola das crianças, uma oportunidade de emprego, porque a gente já assume que deve ser mais uma ligação inútil ou golpe. O valor da comunicação por telefone se perde. Mas o impacto humano vai além do nosso incômodo. A gente precisa olhar para o outro lado da linha também. Você diz os trabalhadores dos call centers. Exatamente. Tem um estudo bem sério do Ministério Público do Trabalho, o MPT, que mostrou uma realidade bem dura em muitos desses lugares. A gente está falando de metas absurdas, uma pressão psicológica constante por resultado, vigilância excessiva, controle de pausa para ir ao banheiro. Situações que muitas vezes configuram assédio moral dentro da própria organização. Que pesado isso. E o resultado? Uma rotatividade de funcionários altíssima e níveis alarmantes de sofrimento mental, tipo ansiedade, depressão. Caramba! Pensar que a pessoa do outro lado, que às vezes irrita a gente com a insistência, pode estar ela mesma numa situação super difícil. Pois é. Muitas vezes esses operadores é que levam com a nossa frustração, nossa raiva, que são compreensíveis, claro, mas sem ter recebido treinamento ou suporte psicológico da empresa para lidar com esse estresse todo. O estudo do MPT sugere que o sistema meio que normaliza esse sofrimento, como se fosse parte do custo do negócio. É uma lógica meio predatória, sabe? Que afeta tanto quem recebe a ligação quanto quem faz. Uma cadeia que mói gente nas duas pontas. É um cenário bem desanimador, né? Diante disso tudo, dessa complexidade toda, o que a pessoa comum pode fazer para tentar, pelo menos, diminuir esse bombardeio e se proteger um pouco? Tem alguma luz no fim do túnel? Felizmente, tem sim. Olha, nenhuma solução sozinha é mágica, nem 100% eficaz, tá? Mas combinar algumas camadas de proteção pode ajudar bastante. A primeira dica ainda é se cadastrar lá na plataforma Não Me Perturbe. O site oficial é nãomeperturbe.com.br. Precisa criar um login com CPF e e-mail e lá dentro você seleciona as empresas de telecomunicações e os bancos de quem você não quer receber oferta. É um direito nosso. E mesmo que alguns ignorem, ainda ajuda, principalmente contra as empresas maiores, mais estabelecidas. Ok, não me perturbe. E além disso? A segunda camada é usar o que o próprio celular oferece para bloquear números. Tanto Android quanto iOS deixam você bloquear contatos específicos. No Android, o caminho muda um pouco de marca para marca, mas geralmente está lá nas configurações do app de telefone, em algo como números bloqueados ou lista de rejeição. No iPhone, no iOS é mais direto. Vai no app telefone, na aba Recentes, clica naquele i do lado do número chato e escolhe bloquear este chamador. E tem uma função ótima no iPhone, lá nos ajustes telefone, que chama silenciar desconhecidos. Se ativar, chamada de número que não está nos seus contatos vai direto para a caixa postal, nem toca. Já alivia pra caramba. E aqueles aplicativos que prometem bloquear tudo, funcionam mesmo? Essa é a terceira camada. Os aplicativos dedicados. Apps como o Truecaller, Who'sCall e outros podem ser bem úteis sim. Eles têm bancos de dados enormes que os próprios usuários ajudam a alimentar, com números de spam, telemarketing, golpe. Quando chega uma ligação de um número suspeito, o app te avisa, às vezes mostra até o nome da empresa, ou spam, ou bloqueia direto, dependendo de como você configurar. Tem versão grátis com o básico e planos pagos com mais coisa, tipo o bloqueio mais forte e identificar SMS suspeito. Vale a pena dar uma pesquisada e testar qual funciona melhor para cada um. Ouvi dizer também que uns celulares mais novos já vêm com os filtros melhores de fábrica. Sim. Isso seria a quarta camada, os recursos nativos avançados. Celulares mais modernos, tipo os Google Pixel com o app telefone do Google, ou os iPhones mais recentes, estão vindo com filtros mais inteligentes. Funções como o filtro de chamadas no Android, ou Live Voice Mail no iOS 17, que transcreve a mensagem da caixa postal na hora. O Call Screen do Google, por exemplo, é bem legal. O Google Assistente atende por você, pergunta quem é, o que quer e mostra a resposta na tela em tempo real. Aí você decide se atende, desliga ou pede mais informação, sem nem precisar falar com o robô ou a pessoa.
É uma tecnologia bem promissora. Legal. E se nada disso adiantar e uma empresa específica ficar ligando sem parar, infernizando? Aí, olha, o último recurso é registrar uma reclamação formal no PROCON do seu estado. O PROCON é o órgão de defesa do consumidor. Se as ligações de uma empresa são claramente abusivas, não param, o ideal é documentar isso, anotar horários, números e registrar a reclamação no site do PROCON. Isso pode gerar uma notificação para a empresa e, quem sabe, até multa. É mais burocrático, mas é um caminho. A chave é combinar tudo. Cadastro, bloqueio no celular, usar um bom app, aproveitar os recursos do aparelho e, se precisar, ir para o PROCON. Faz todo sentido. Então, resumindo a ópera, a gente está lidando com um problema gigante, persistente, que usa tecnologia barata para explorar brechas na lei e na fiscalização, e que continua porque, para alguns, a conta ainda fecha, mesmo que isso signifique tirar a paz de milhões e gerar um custo humano pesado dos dois lados da linha. As defesas existem, mas exigem da gente uma combinação de ferramentas e ficar sempre de olho. Exatamente. É um quadro bem complexo que diz muito sobre a nossa época, né? Fica a reflexão no final. Como é que a gente chegou num ponto em que uma ferramenta que era para conectar, como o telefone, virou fonte de tanta desconfiança, tanta ansiedade? No mundo super conectado, a gente está, paradoxalmente, se desconectando por medo da própria comunicação. O que será que a gente precisa, além de mais tecnologia e mais regras, para talvez devolver um pouco do valor e da confiança na simples conversa por voz? Fica aí, para a gente pensar, né?